Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada por aqui. O nosso foco hoje é destrinchar de uma maneira bem rigorosa e imparcial o noticiário geopolítico mais recente. A gente vai fazer uma leitura completa dos eventos do dia para entender exatamente como as tensões regionais e os novos acordos estão reconfigurando o equilíbrio de poder no mundo inteiro. Para começar, olha só o que o analista Ian Bremmer destacou. Ele diz que estamos passando por um realinhamento geopolítico histórico. E os especialistas concordam, não estamos lidando com crises isoladas. Os conflitos atuais, que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, estão desencadeando a mudança mais profunda nas alianças de segurança internacional desde o fim da Guerra Fria. É um tabuleiro complexo, então vamos olhar para as peças que estão se movendo. Vamos estruturar isso. Parte 1, Política Externa Brasileira e Acordos. A nossa análise começa observando as movimentações diplomáticas recentes do Brasil, tanto na nossa região quanto lá fora. O Diário Oficial acabou de publicar a promulgação de dois marcos bem importantes. Primeiro, um acordo de cooperação educacional com Antígua e Barbuda, que foca no intercâmbio no ensino superior e no reconhecimento de diplomas. E o segundo é um acordo de facilitação comercial no Mercosul, focado em agilizar o trânsito de mercadorias entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse acordo estabelece 6 princípios fundamentais, incluindo transparência e uma gestão de riscos bem mais eficiente. E essa busca por mais integração também se reflete nas grandes potências. Logo após um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Lula se mostrou super otimista. Ele quer avançar nas negociações sobre comércio bilateral e minerais críticos, mas deixou um recado claro. A ideia é ampliar as parcerias, sim, mas sem abrir mão da nossa soberania nacional. E, na prática, essa parceria já tem um reflexo imediato na segurança. O presidente brasileiro estendeu um convite oficial para que os Estados Unidos participem de uma base recém-criada lá em Manaus. Isso faz parte de um plano iminente chamado Brasil contra o Crime Organizado, que foca justamente em combater de frente as redes de crime transnacional. Seguindo em frente, parte 2, sanções e tensão nas Américas. Mudando um pouco de foco, a gente vai ver como a pressão econômica está subindo rápido no Caribe. Acontece que os Estados Unidos intensificaram as sanções contra Cuba. O alvo principal foi a Gaesa, um conglomerado estatal administrado por militares e liderado pela Anya Lastres, sob a justificativa de corrupção. Mas eles também atingiram a Moa Nickel, que é uma joint venture com a empresa canadense Sherritt. O impacto disso? A Sherritt teve que suspender as operações na hora. Isso simplesmente paralisou a indústria do níquel na ilha e causou uma fuga de investidores. Para vocês terem uma ideia, fontes relatam que essas sanções, que Washington justifica como medidas de segurança contra adversários, violam regras do Conselho de Segurança da ONU. Elas chegam para piorar um embargo que já dura longos 66 anos e que, recentemente, causou uma escassez extrema de energia e apagões severos em Havana. Agora, parte 3. Cessar fogo em risco na Ucrânia. Mudando para o cenário de conflitos, vamos olhar para a situação instável e extremamente volátil no leste europeu. Pois é, aquele cessar-fogo de 3 dias anunciado pelos Estados Unidos está desmoronando rápido. Só durante a madrugada, 27 drones russos foram interceptados. Pela manhã, a Ucrânia reportou mais de 200 confrontos na linha de frente e à tarde trouxe a triste notícia de vítimas civis em regiões como Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson e Kharkiv. Por outro lado, a Rússia afirma ter derrubado 57 drones ucranianos, ou seja, os combates não pararam. A via diplomática continua totalmente travada por causa de demandas territoriais. As disputas se concentram em Donetsk e no controle da usina nuclear de Zaporizhia. Enquanto isso, os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner se encontraram com autoridades ucranianas em Miami e já estão de malas prontas para Moscou. E um detalhe importante, a Alemanha rejeitou na lata a sugestão do Vladimir Putin de colocar o ex-chanceler Gerhard Schröder como mediador dessas conversas. Passando para a parte 4, escalada no Oriente Médio. Esse é outro conflito que continua desestabilizando completamente a segurança global. O ponto crítico aqui é o abismo nas propostas. O presidente Trump recusou uma proposta de paz do Irã, que havia sido mediada pelo Paquistão. O Irã exigia o fim da guerra em todas as frentes, o levantamento do bloqueio naval e das sanções econômicas, além de compensações financeiras, e, em troca, prometia diluir o urânio enriquecido. Mas a posição dos Estados Unidos é outra. Eles exigem a interrupção total dos combates antes mesmo de abrir qualquer negociação sobre o programa nuclear iraniano. Trump considerou a proposta totalmente inaceitável. E aí a gente vê como as avaliações sobre o estado da guerra divergem, até entre aliados.
De um lado, o presidente Trump afirma que o Irã já está militarmente derrotado, dizendo que 70% dos alvos prioritários já foram atingidos. Mas, do outro lado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bate o pé e diz que o conflito não acabou de jeito nenhum. Para ele, a guerra só termina quando todas as instalações nucleares forem desmanteladas e o material for removido. Com esse conflito se prolongando, a instabilidade se espalhou pelo Golfo. Tivemos drones interceptados sobre os Emirados Árabes Unidos, as defesas aéreas do Kuwait precisaram ser acionadas e um navio cargueiro chegou a ser atingido nas águas do Catar. E olha que sintomático, os aliados dos Estados Unidos na OTAN se recusaram a ajudar a garantir a segurança no Estreito de Hormuz de forma independente. Eles exigem um acordo de paz amplo primeiro. Mas, no meio desse caos e das pesadas restrições marítimas, o noticiário traz um dado fascinante. Um navio com bandeira do Panamá, que estava a caminho do Brasil, e um navio transportando gás natural do Catar conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz em segurança. O detalhe é que eles usaram canais de navegação autorizados e designados pelas próprias Forças Armadas iranianas. E isso nos leva à parte 5, a nova ordem global. Vamos dar um passo atrás e observar o sistema como um todo para entender como esses conflitos estão reestruturando o jogo. O realinhamento geopolítico no Golfo está sendo drástico. O Conselho de Cooperação do Golfo está praticamente se fraturando. Os Emirados Árabes Unidos estão deixando a OPEP para buscar um alinhamento de inteligência e segurança direto com Israel. Em contrapartida, a Arábia Saudita fez um pivô gigante. Começou a se alinhar militarmente com o Paquistão, o Egito e a Turquia, e a coordenar ações de perto com a China. Além disso, existe uma fratura transatlântica claríssima acontecendo agora. Depois de muitas críticas da Europa sobre como os Estados Unidos estão lidando com a guerra no Irã, Washington decidiu retirar 5.000 de seus 36.000 soldados que ficam na Alemanha ao longo dos próximos 12 meses. Obviamente, isso deixou a Europa apavorada com a possibilidade de os americanos estarem fechando algum tipo de acordo de segurança isolado com a Rússia. E manter todas essas frentes tem um custo material assustador. Estimativas do setor de defesa mostram que o exército americano já queimou cerca de 50% de todo o seu estoque de mísseis de cruzeiro stealth de longo alcance desde fevereiro. Eles também estão consumindo mísseis Tomahawk numa velocidade 10 vezes maior que a taxa de compra anual. É um esgotamento muito rápido. E adivinha quem está anotando tudo isso? A China. Analistas militares chineses, como o Yue Gang, já estão chamando os Estados Unidos de gigante mancando. Esse consumo absurdo de munições levanta a grande dúvida se os Estados Unidos ainda teriam capacidade de projeção de combate para defender Taiwan. Isso coloca o líder chinês, Xi Jinping, numa posição de imensa vantagem estratégica. A expectativa é que ele atue como um pacificador na próxima cúpula com o presidente Trump, usando exatamente essas vulnerabilidades americanas a seu favor. Finalmente, parte 6. Conclusões e debate. Nossa análise de hoje mostra claramente que estamos presenciando uma transformação global, incrivelmente rápida e sem precedentes. E considerando todo esse dreno pesado de recursos militares e essas mudanças bruscas de alianças que a gente abordou, eu jogo a pergunta para quem nos acompanha. Como as tensões no Oriente Médio afetaram a liderança dos Estados Unidos a longo prazo? Por favor, deixem as suas respostas nos comentários, é muito importante ler a opinião de todos. E para que a gente possa continuar trazendo resumos imparciais e detalhados como o de hoje, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na nossa próxima análise.